Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Pedro. Olá, Mia. Hoje és tu que tens um tema. Hoje sou eu. Estou aqui de telemóvel na mão para olhar aqui para as minhas notas. Então, quero partilhar contigo um estudo. Eu não tenho a certeza se tu o conheces ou não. É um estudo de 1980. Ok. Portanto, tem quase a nossa idade. E eu gostava de partilhar contigo o estudo e depois quero ouvir comentários teus, está bem? Ok. Sim. Também vais fazer comentários? Não vou fazer comentário nenhum, só vou ouvir. Claro que vou ouvir, não me consigo calar. Então, este estudo foi feito foi conduzido por um psicólogo do Dartmouth College, nos Estados Unidos, chamado Robert Kleck. E ele conduziu um estudo que ficou para a posteridade conhecido como o SCAR Experiment, a experiência da cicatriz. Já ouviste falar nisto? É possível, Tá bem, acho que sim. Mas ele tinha um nome formal, que era muito mais interessante. Percepções do impacto de características físicas valorizadas negativamente na interação social. Ok. No caso, o nome é fixe porque diz mais ou menos tudo. E, portanto, o que ele queria era estudar como a nossa autoperceção influencia a interação social. Portanto, a forma como aquilo que nós percepcionamos sobre nós próprios influencia as nossas interações com os outros. Não era tudo que eu estava a dizer, provavelmente. Então, eu vou-te contar como é que a cena foi montada, tá bem? Então, os participantes eram informados de que os pesquisadores estavam a fazer isto mesmo, ou seja, estavam a estudar como é que as pessoas reagem a pessoas que têm desfigurações físicas. Okay? E então, o que é que eles faziam? Faziam um maquilhador profissional aplicava ou criava na face dos participantes uma cicatriz super realista, okay? E que era muito grande. Ele fazia uma cicatriz que vinha desde da orelha até à boca. Portanto, era uma cicatriz enorme. Portanto, não dava para não reparar. Não dava para não reparar. E era feito por um maquilhador profissional, portanto a cicatriz era super realista. E depois dele fazer a cicatriz, os participantes viam-se ao espelho para verem a cicatriz. Portanto, eles interiorizavam aquela imagem deles com a cicatriz. E eles depois iam ter que interagir com outras pessoas com aquela desfiguração física que tinha sido criada artificialmente pelo maquilhador. Só que havia aqui um catch, que era, antes da interação, o maquilhador dizia que tinha que aplicar um hidratante para a cicatriz ficar ainda mais realista e para não secar e para impedir que ela rachasse. Portanto, esta era a desculpa. Só que, na realidade, o que ele fazia era removia completamente a cicatriz. Ou seja, ele apagava, portanto, a pessoa depois ia interagir com as outras pessoas, mas não tinha cicatriz nenhuma. Okay. O que é que aconteceu? O que é que tu achas que aconteceu? Eu acho que as pessoas que, não é, as pessoas que estavam com a cicatriz e depois não estavam, que elas em princípio estavam muito self-aware, autoconscientes do facto de terem uma cicatriz e que provavelmente isso fazia com que interagiam talvez com mais receio com as outras pessoas, a pensar sobre o que é que a outra pessoa ia pensar sobre elas, qualquer coisa assim. Uma das coisas que aconteceu foi que, apesar destas pessoas terem o seu rosto estava normal, não é? Estava como está todos os dias, mas como elas tinham a percepção de que tinham aquela cicatriz na cara, elas tendiam a interpretar o comportamento das outras pessoas como sendo sobre essa cicatriz. Sim. Por exemplo, eles acharam que as outras pessoas tendiam a ser muito mais rudes ou condescendentes. E explicavam isso como ele está-me a tratar desta forma porque eu tenho esta cicatriz, ou está a ser condescendente comigo porque tem pena de mim porque eu tenho esta cicatriz, né? E
tendiam a interpretar comportamentos que são neutros ou ambíguos como sendo relacionados Sobre com a a cicatriz, cicatriz, não é? apesar da cicatriz Não está lá. não existir, não é? Uhum. Isto, por sua vez, também afeta o próprio comportamento da pessoa, não é? Porque depois quando tu achas que alguém está a ser rude contigo, ou está a ser condescendente, não é? Começas a incorporar no teu comportamento esta percepção, começas a responder a esta percepção. Portanto, isto afetava imenso as interações, apesar do ponto de partida ser uma autoperceção falsa, não é? Que foi induzida, falsa no sentido que não tinha relação nenhuma com o que estava realmente a acontecer. E, portanto, os investigadores ligaram muito este resultado com o viés de confirmação, que é como eu acho que as pessoas vão reparar na minha cicatriz, então tendo a ver sinais de que elas estão a reparar na cicatriz. Yeah. Embora elas não podiam estar a reparar na cicatriz porque ela não existia. E também com um efeito de que nós já falamos bastante aqui no podcast, que é o spotlight effect, né? Que é que tu achas que as outras pessoas estão constantemente A pensar a sobre pensar sobre ti, a julgar-te, O efeito a holofote. interpretar-te, o efeito holofote. Sim. E realmente é muito interessante, porque até, por um lado, não se pode fazer assim uma equivalência, mas às vezes quando nós estamos, por exemplo, eu que tenho um filtro muito feminista, né? Eu considero-me bem feminista, feminista saudável, porque acho que às vezes pode também se tornar um bocadinho tóxico estes filtros que nós temos, os filtros de igualdade e equidade, também se podem tornar um bocadinho tóxicos. E estava a pensar que eu que tenho este filtro muito ativo, às vezes posso interpretar. Estava-me a lembrar de um episódio específico que eu até disse, ele provavelmente não me iria ter tratado assim se eu não fosse mulher, né? De um senhor que tinha estacionado o carro de forma que eu não conseguia sair. E eu achei que ele estava a falar comigo de uma forma muito condescendente, dizer para eu, a forma foi mesmo muito desagradável, e a minha interpretação foi, ele não queria falar assim com um homem, no fundo. Só que eu estou a fazer essa afirmação e não posso ter certeza absoluta que ela é verdade, e ela também vem desse meu filtro feminista. Né? Embora eu não posso, eu ser mulher não é como ter um cicatriz, né? Eu não posso, eventualmente podia fazer a experiência fazendo de conta que sou homem e ia saber né? A experiência com a mesma pessoa e ia perceber se a minha afirmação era mesmo acertada ou não. Mas é interessante, não é? É uma coisa às vezes com a qual eu acho que muitos de nós nos podemos relacionar, é essa palavra. Sim, neste caso até, eles para desenharem a experiência fizeram uma cicatriz enorme, Certo. altamente visível. Mas sabes quando às vezes alguém, pá, sei lá, descobre que tem um pelo no queixo, ou tem uma borbulha, apareceu uma borbulhinha num sítio qualquer, e a pessoa depois fica obcecada por aquilo, acha que toda a gente está a reparar naquilo, acha que toda a gente está... não é? Qualquer sinal é, pronto, já está a olhar para a minha borbulha, não é? Ou, por exemplo, sei lá, vais almoçar e, não sei, um pinguinho de molho ou qualquer coisa saltou para a camisola, ficaste ali com uma marquinha ou com uma pequena nódoa e depois achas sempre que as pessoas estão a reparar imenso naquilo, não é? Não só reparar, como a julgar em função daquilo. Em função daquilo, não é? E isso começa a afetar a forma como tu lês o comportamento da outra pessoa, porque achas que é relacionada com aquilo, e depois também começa, por sua vez, a afetar o teu próprio comportamento e cria às vezes um efeito bola de neve, não é? Que é construído às vezes em cima de uma coisa que, primeiro, tu não sabes se a pessoa está ou não a reparar naquilo. Segundo, tu não sabes qual é a importância que a pessoa dá àquilo e qual é o significado que dá àquilo. Que interpretação está a fazer. Ela pode ver que tens uma nódoa e diz assim, olha que pessoa tão fofa, é como eu, suja sempre, não é? Sei lá, pode ser uma coisa tão...
a pessoa até pode ter percepcionado a coisa que tu achas que ela está a percepcionar, mas isso até pode ter um efeito qualquer positivo, não necessariamente um efeito negativo. Tu desconheces isso. Uhum. Só começamos a especular e se não tivermos a capacidade de parar e dizer assim, pá, isto é tudo a minha especulação, isto sou eu a projetar a minha insegurança ou a projetar o significado que eu próprio dou a isto, ou eu é que estou a projetar o que é que eu pensaria em relação a alguém que estava a lidar com isto, não é? Uhum. E se eu não tiver essa capacidade, então eu vou ser. Aquilo transforma-se na minha realidade. Tal como para estes participantes, não é? Quase metaforicamente, não é? Transformou-se na realidade deles terem uma cicatriz, mesmo que ela não estava lá, não é? Eu acho que tendemos a pensar mais em que as pessoas reparam nas coisas negativas, né? Mas também às vezes é ao contrário, né? E é mais, seria mais. Podíamos utilizar isso ao nosso favor, de alguma forma, não é? Se tu estás a interagir com alguém, é pensar que esta pessoa está a olhar para mim, sim, ele deve achar que eu sou muito inteligente, ou que sou muito interessante, ou que sou muito bonita, Ok. não é? Sim. Também, no fundo, é isso que às vezes se calhar faz um Mas, narcisista também. sim, eu quero dizer, isso pode gerar o mesmo tipo de problemas, não é? Que és tu com a tua auto-percepção. Claro que Mas aqui. quem tem a tendência de fazer pela negativa, podia fazer a experiência de fazer pela É, positiva, né? sim, sim. Porque se tu tens uma auto-percepção num determinado momento de que minha auto-percepção é de que eu sou uma pessoa que é vista pelos outros, como confiante, essa é a minha auto-percepção, né? Que é que sou atraente ou que sou considerado líder, né? Se eu for para uma interação com isto ativado, não é? Portanto, o viés de confirmação, a pessoa diz qualquer coisa e eu, pronto, lá está a achar que eu sou uma pessoa confiante, É. está a responder à minha confiança, ou à minha capacidade de liderança. E isso, por sua vez, vai gerar Mais dessa qualidade. desse comportamento, o que gera as tais espirais. Que neste caso nós até podemos dizer, dependendo do contexto, pode ser uma espiral muito positiva e que me ajuda a mim a atingir um determinado resultado ou sentir-me bem. Mas mesmo nestes casos, também é interessante dizer assim, que isto é só a minha autoperceção em ação. Porque o que eu acho que tende a acontecer quando tu entendes isto como resultado da autoperceção e não de uma real percepção sobre o que está a acontecer com o outro, é que isto cria espaço para, se é de facto importante para ti, saber o que o outro pensa, o que o outro sente, começas a fazer perguntas. Não é? E isto muitas vezes dá-te mais informação do que estás só focada nas interpretações que tu fazes com base na tua autoperceção. Certo. É. Mas não é? Há exercícios às vezes que se faz, exercício de desenvolvimento pessoal, como a janela do Johari, não é? Que trabalha muito essa ideia para expandirmos o conhecimento que temos em relação a nós próprios, através também dos olhos dos outros e não Sim, só através sim. dos nossos, não é? E descobrirmos como os outros nos veem é muito interessante. Há coisas que têm a ver com a forma como os outros nos veem que estão fora do nosso controle. Ou seja, se eu de facto tiver uma cicatriz na cara e for interagir com as outras pessoas, é altamente provável que elas reparem que eu tenho uma cicatriz na cara, não é? Eu, quando vou interagir com as outras pessoas, neste caso, estou a usar óculos, não é? Às vezes os lentes de contacto. Quando eu estou a usar óculos, a probabilidade das outras pessoas repararem que eu tenho óculos é enorme, não é? Mas eu também posso entrar numa cena mais de, primeiro, eu não sei qual é o significado que as pessoas dão a eu ter óculos. Segundo, eu não controlo esse significado, não é? E terceiro, posso só aceitar que é o que é e não deixar que isso afete depois o meu comportamento. Claro, e que eu queria acrescentar ao que eu disse há bocado é que mas o que eu tenho que ter em consideração é que aquilo que o outro vê também tem a ver com ele e os seus filtros, Certo. não é? Que isso também não é uma verdade sobre mim. Quer dizer, há um facto, uma verdade, tenho uma cicatriz, tenho óculos, mas os significados atribuídos, lá está, como está a dizer, eu não controlo e são dessa pessoa. Né? E às vezes quando percebemos que muitas pessoas têm o mesmo tipo de percepção, se calhar aí é que se torna mais interessante do que se for só de uma pessoa. Sim.
Mas tu há bocado acho que deste aquele exemplo de dizeres, eu estava numa situação onde eu dei um significado ao comportamento do outro, dizendo, se tivesse a interagir com um homem, comportavas-te de uma maneira diferente, não é? Esses pensamentos vêm dos nossos filtros, não é? E há pessoas que têm filtros muito ativados em relação ao género, em relação à raça, em relação ao sotaque, em relação à altura, não é? Se eu fosse mais alto, tratavas de uma forma diferente. Se eu não usasse óculos, tratavas de uma forma diferente. Se eu não tivesse sotaque do Porto, tratavas de uma forma diferente, não é? Se eu fosse mais novo ou mais velho... E essas especulações, elas não são necessariamente estúpidas, não é? Algumas delas são altamente válidas e até tu, por repetição, até consegues, até às vezes, provar que a tua percepção até foi bastante adequada. Claro. O que aqui se trata, como quase sempre, é de nós percebermos esta autoperceção, ela está-me a ajudar, está a criar mais possibilidades, está-me a ajudar a alcançar os meus objetivos, está a criar melhores relações ou só me está a atrapalhar? Se ela me estiver a atrapalhar, se calhar é bom refletir um pouco sobre ela, fazer mais perguntas, tentar perceber de onde é que ela vem, tentar perceber se ela é de facto adequada. Perceber como é que eu quero reagir naquela Sim, situação. no fundo examiná-la. Né? E eu acho que eu gostei quando eu tomei contacto com esta experiência da cicatriz, né? Da Scar Experiment, né? Fiquei a pensar em todas as coisas que eu deixo que afetem a minha interação com os outros e que têm a ver com a minha autoperceção, com a percepção que eu tenho sobre mim próprio e de como muitas vezes isto é tão especulativo que quando eu paro e digo assim, mas espera aí, que dados é que eu tenho que sustentam esta percepção? Às vezes nenhum que não seja a minha própria, não é? E então, como eu ao longo do tempo eu confio na minha percepção que a vê, não é? Porque a minha percepção em muitas situações revelou-se altamente desajustada. De eu achar uma coisa e depois à minha volta as pessoas não acharem isso. Não é? E portanto, eu acho que é bom nós confiarmos na nossa percepção, mas procurarmos perceber qual é o impacto que isto gera, para às vezes a examinarmos e até podermos desafiá-la. Sim, e substituí-la por outra Eu percepção. Eu não sei se alguma vez partilhei isto aqui no podcast, mas eu há bastantes anos, há 20 anos talvez, quase 20 anos, eu fui fazer um curso em Inglaterra, e um curso de desenvolvimento pessoal. Na altura ainda foi antes de eu ser instrutor de desenvolvimento pessoal. E trabalhou-se a janela de Johari nesse curso. E então, um dos exercícios que nós fizemos, que foi muito, muito transformador para mim, porque arruinou esta ideia de que a minha percepção é correta. Inclusive a minha percepção sobre mim próprio, a minha percepção sobre aquilo que eu acho que os outros acham sobre mim próprio. Nós fizemos um exercício onde eu fiquei num grupo onde estava eu e mais 5 participantes, que por acaso todas eram mulheres. Eu era o único, embora por acaso esse curso tinha acho que até um número assim mais ou menos 50 homens e mulheres, mas eu por acaso, aquilo foi feito tipo um sorteio e eu acabei num grupo só com mulheres. Todas de nacionalidades diferentes e eu não tinha falado com nenhuma delas. Aquilo era o início do curso. Okay? E uma das coisas que se pediu foi para nós, à vez cada um, eu não sei se fui o primeiro ou a segunda pessoa no grupo, tirou-se à sorte, e portanto, quando era a minha vez, as outras pessoas diziam-me, olha, a primeira percepção que eu tive quando olhei para ti, ou quando te vi a primeira vez aqui, ou agora, quando cheguei, foi esta. E quando elas iam falar sobre mim, e eu liguei as minhas cenas todas, as minhas inseguranças, e achei... Também achei, provavelmente vão dizer coisas assim mais ou menos simpáticas, também não vão ser agressivos, dizer, achei que eras um totó, mas estava assim à espera, assim de uma coisa meio neutra. E as coisas que as pessoas disseram, esta cena tem... Eu lembro-me. Esta cena tem 20 anos, nós estamos em 2026, isto foi há 20 anos.
E algumas das coisas que aquelas mulheres, aquelas raparigas disseram, pá, que são pessoas que eu já nem consigo propriamente voltar até A cara, à memória visual, mas eu lembro-me das palavras e do impacto que tiveram em mim, porque aconteceu uma coisa que, como tu sabes, é muito rara na minha vida, que foi eu comecei a chorar. Porque aquilo deitou, pá, arruinou, e, pá, a percepção era mais positiva do que aquela que eu achei que iria ser. Mas não foi só o facto de ser positiva, foi as coisas específicas que as pessoas tinham sentido. E eu, naquele momento, acho que tomei uma decisão que eu acho que até acabou por ser muito formativa para os anos seguintes da minha vida, que foi, eu vou aceitar isto, não vou deitar para dizer assim, estão a dizer isto só porque querem ser simpáticas. Eu vou aceitar isto e vou, quando interagir com outras pessoas, vou mais vezes lembrar-me que talvez elas essa também possam seja. sentir estas coisas. Não necessariamente aquelas que eu tinha assim já muito estabelecidas, né? E no fundo, esse exercício seria o equivalente a eu ir com a minha cicatriz e em vez de dizer, as pessoas agora estão a ser condescendentes por causa da minha cicatriz, ou agora estão a ser agressivas comigo e rudes por causa da cicatriz. Em vez disso, só perguntar, olha, quando olhas para mim, o que é que pensas ou o que é que sentes? Okay? E até podia chegar ao ponto de dizer, quando olhas para a minha cicatriz, o que é que pensas ou o que é que sentes? E aí eu ficava com uma informação que já não era totalmente filtrada pela minha autoperceção. Estava aqui a pensar como é que podemos transferir este exercício para momentos em que não é possível fazer esta pergunta ou não nos sentimos confortáveis, mas podemos nos lembrar disso, como porque tu estavas a transferir essa experiência das palavras dessas pessoas para outras com pessoas completamente diferentes, Certo. né? Portanto, e achei bonito estar a fazer isso, a decisão que tomaste agora, vou interagir com outras pessoas com essa possibilidade, não é? Que elas possam ter sentido exatamente a mesma coisa que as pessoas que efetivamente exprimiram isso, não é? Um momento em que posso lembrar de alguém que me disse algo muito especial sobre uma primeira impressão ou sobre algum impacto que eu tive e pensar, olha, vou guardar isto para as outras interações também. Sim, só que eu acho que aqui é, sobretudo, guardar como uma possibilidade. É isso que estou a Não é? dizer. Não é para, provavelmente, sei lá, a minha autoperceção Agora é esta, não? agora é esta e toda a gente me Mas é adora. Ou toda... precisamente isso que eu queria dizer, não é? Guardar isto como uma possibilidade nesta situação também, Certo, sim. não é? Olha, por exemplo, há um momento onde eu tenho pouco domínio sobre a percepção que as pessoas têm sobre mim, que é, por exemplo, quando vou fazer uma palestra, subo para cima do palco, se estiver perante uma plateia em que as pessoas me conhecem, eu sei que em princípio há uma percepção pré-formada e se elas me conhecem e vieram, em princípio é porque essa percepção há de ser mais ou menos positiva. Mas, por exemplo, vou fazer uma palestra, lá numa empresa, as pessoas não me conhecem, estão-me a ver pela primeira vez, não pediram, se calhar não pediram para estar ali, não é? A primeira percepção, ela é muito mais sobre as pessoas do que sobre mim, não é? Embora há coisas que as pessoas podem ter uma percepção sobre mim que tem a ver com o meu aspecto, com a forma como eu articulo as palavras, o meu sotaque, a forma como eu me visto, o meu primeiro comportamento, a forma como eu me movimento. Só que estas coisas vão estar muito mais relacionadas com aquelas que foram as experiências passadas da pessoa até aquele momento e que me fazem percepcionar de uma determinada forma, não é? E, claro que a partir daí, a percepção que as pessoas têm depois também é influenciada por aquilo que eu decido entregar-lhes, não é? O meu conteúdo, as minhas expressões, claro. Mas eu acho que, enquanto que no início eu era um bocadinho, não é? Estava, deixa-me observar as pessoas para perceber qual é a percepção. Eu hoje em dia relaxo bastante mais em relação a isso. Mas eu estava a pensar que também que isso tem a ver com as tuas necessidades que foram mudando também, né? Sim. E a forma como eu acho que o outro me interpreta, ou a forma como eu acho, a percepção que eu acho que o outro tem em relação a mim tem a ver com as minhas necessidades, não é? Eu, por exemplo, que tenho necessidades fortes de compreensão ou de pertença, vou interpretar sinais que
que ou confirmam isso ou não ou não ajudam a nutrir essas necessidades, não é? Quando há assim pequenas, ai, esta pessoa não me compreende, ou ela não quer que eu faça parte, ela não me aceita, não quer que eu pertença, e vai ser isto que eu ativo, Hum, não é? hum, Portanto, também posso ter estou a ter esse insight agora, posso me focar mais nos sinais que confirmam hum. e que contribuem para essas necessidades do que tendo a fazer ao contrário. Hum. Daquilo que, confirmação que, ai, não pertenço, ela não me compreende, ela não me aceita, não quer que eu esteja aqui. Também há outro tipo de pensamento que às vezes que nos pode ser útil, não é? Diz que tu não tens uma segunda hipótese de causar uma boa primeira impressão. Claro, porque uma primeira impressão é uma primeira impressão. Mas tu provavelmente consegues ir às tuas memórias e isolares pessoas que a tua primeira impressão em relação àquelas pessoas não foi muito positiva, ou foi uma determinada impressão, e depois mais tarde ela mudou. Não é? Claro que sim. E também, e o contrário, pessoas que a primeira impressão foi fantástica e depois a seguir não. Portanto, eu acho que até isso nós podemos... claro, tu chegas a um sítio, chegas a um espaço social, se alguém te perguntar, olha, preferes que as pessoas tenham uma boa primeira impressão tua ou uma má primeira impressão? Em princípio tu vais dizer, prefiro que tenham uma boa primeira impressão. Mas a prazo tu nem sabes se isso é realmente bom ou mau, não é? Podes relaxar um bocadinho em relação a isso, que é, as percepções das pessoas são as percepções das pessoas, não é? Eu não preciso de provocá-las para que sejam boas ou más, não é? Mas principalmente em relação a coisas que tu na realidade não podes mudar, ok? Tenho uma cicatriz, posso usar maquilhagem para disfarçar a cicatriz, talvez, não é? Ok, posso ter, sei lá, certos traços da minha fisionomia que eu posso tentar alterar um pouco, mas será que vale a pena estar tão controlado por isso quando nem sei se isso é bom ou é mau, não é? Às vezes acho que podemos relaxar um pouco em relação a isso. Sim. Sim. Tenho a certeza. É. Não só acho que podemos, tenho a certeza que podemos mesmo fazer isso. Mas Nem há sempre é uns, fácil. mas há uns condicionamentos muito Claro. fortes, não é? Sim. Coisas que aprendemos quando éramos pequenos, experiências que tivemos quando éramos pequenos, que nos fazem às vezes... Eu noto que algumas pessoas têm uma clara obsessão em relação a isto, não é? Que é tão constantemente, o que é que o outro está a pensar sobre mim? E isso condiciona muito a Sim, sua vida, né? sim. Muitos adolescentes passam por fases assim muito fortes dessa. Incluindo pessoas que dizem quero lá saber da opinião dos outros, não é? Yeah. Muitas vezes são pessoas que são totalmente controladas pela... Embora aqui nós nem estávamos bem a falar da opinião, é mais da percepção. O que é que o outro percepciona quando olha para mim, não é? O que é que o outro vê, não é? O que é que o outro vê? E posso estar isso pode ser tão importante para mim que, por exemplo, se eu tiver que escolher entre visto esta roupa que é mais confortável ou visto esta roupa que eu acho que cria uma melhor percepção no outro, embora seja desconfortável para mim, não é? Visto o quispo, que não gosto assim tanto, Sim. ou prefiro passar frio, né? E estar com mais estilo. Estar não é? com mais estilo. Sim. Sim. Portanto, pode chegar a esse ponto, mas acho que o que esta experiência, no fundo, nos convida a fazer é a investigarmos estas percepções e compreendermos que algumas das nossas autoperceções são, de facto, como a destes participantes nesta experiência. É uma autoperceção sobre uma coisa que nem sequer existe, que é totalmente criada ou fabricada e que o outro nem sequer pode estar a reagir a isso porque isso não está lá, não é? Sim, eu há muitos anos trabalhei com uma cliente que me dizia que ela tinha muita dificuldade em andar em transportes públicos, porque quando ela entrava nos transportes públicos ela sentia que toda a gente estava a olhar para ela e que as pessoas olhavam para ela com desaprovação, que é, aqui esta totó, né? E que sempre que ela cruzava, ela entrava no transporte público e tentava manter o olhar baixo e não cruzar o olhar com as outras pessoas, porque quando ela cruzava o olhar com as outras pessoas, via sempre desaprovação. Né? E era um caso típico desta experiência em ação. Ela está a ver desaprovação com base na sua própria autoperceção. Né?
E depois nós fomos fazendo alguns exercícios que ajudaram a perceber que isto era tudo uma projeção e uma criação mental e que não a servia, não é? E depois investigamos formas de alterar isto. Mas nós às vezes somos mesmo muito condicionados e acho que refletir um pouco sobre isto pode nos ajudar a libertar um bocadinho deste condicionamento. Não é? Yeah. Sim. E vai sempre surgir, não é? E em princípio vai continuar a surgir. Sim. Boa. Mas sobretudo quando é doloroso ou limitador, vale a pena investigá-lo. E podemos fazer essa investigação com muita compaixão também, não é? Sim. Porque às vezes tendemos a descobrir essas coisas, não faço isso, e depois adiciono julgamento ao julgamento, que também não. Sim. Não é. E também lembrar-nos ao contrário, imagina, tu tiveste a comer espinafres e ficaste com espinafres presos entre os dentes da frente. Tens ali uma folha. Uma folha de espinafre pendurada. Mas tu não sabes disso, não é? E então, é normal, é uma coisa tão óbvia, tão visível e que pode tornar tão engraçado o interagir contigo, que é normal que as outras pessoas reparem, comentem mentalmente, estejam distraídas por causa disso. Mas tu não sabes, não é? Ou seja, isto é o Scar Experiment ao contrário, que é tu tens a cicatriz, mas tu não sabes, não é? Sim. E, portanto, às vezes também podemos, de facto, observar o que é que está a acontecer? E podemos perguntar à outra pessoa, não é? Tem alguma coisa para dizer? Mas eu sou da opinião que devemos dizer quando há folhas de espinafres entre os dentes. Das outras pessoas? Sim. Sim, claro. Mas sabes que no outro dia conheci uma pessoa que era ao contrário, que ela preferia que não lhe dissessem só se dissessem, fizessem de conta. Ok. E eu tenho andado a pensar que é sempre melhor dizer. Não, mas eu tenho que ser mais clara. Eu preciso. Sim. Então, em relação a pessoas que tu conheças e com quem achas que vais interagir mais, tanto uma pessoa, eu acho que vou ser amigo desta pessoa e vou passar tempo com ela. Olha, se algum dia tiveres uma folha de espinafres entre os dedos, ou similares, Sim. queres que eu te diga, não queres que eu te diga, não é? Se estiveres a cheirar a suor, ou se estiveres... queres que eu te diga, não queres que eu te diga? Por acaso acho que é uma coisa importante para esclarecer logo de início. Logo de início. Logo de início, está bem. Exato. Passa a ser uma das... Eu, quando começar uma interação social, digo assim, olá, eu sou o Pedro, só para clarificar, se eu tiver uma folha de espinafres entre os dedos, gostaria que me dissesse. E tu? Logo, e no seu caso? Boa. Olha, ficamos com uma aplicação prática fantástica. Sim. Olha, obrigada, Pedro. Gostei fiquei pensativa com este tema hoje. Boa. Sim. Que gere boas reflexões, que é isso que queremos aqui com o nosso podcast. Exatamente. Obrigada, Pedro. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio de Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida